A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos, dando continuidade aos nossos devocionais diários. Estamos ainda na meditação, na leitura diária, no livro de Atos dos Apóstolos, este livro desbravador da nossa fé na era cristã. E agora nós seguimos no capítulo 9 e vamos ler dos versículos 20 ao versículo 25, essa importante passagem em que um simples devocional como este não é suficiente para explicar, mas suficiente para abrir os nossos olhos. Assim como as escamas caíram de Paulo, de Saulo, vai cair para nós também, eu creio, em nome de Jesus. Dos versículos 20 a 25, está escrito assim: Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos quantos o ouviam ficavam atônitos e o indagavam. Ora, não é este o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexo os judeus que viviam em Damasco, ao comprovar que Jesus era mesmo o Messias. Então, havendo passado um tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos seus ouvidos. Dia e noite, os judeus espreitavam as portas da cidade na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo o conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto, através de uma fissura que havia na muralha da cidade. Com base nesse texto, nós vamos meditar num tema de um religioso perseguidor para um perseguido pela religião. Continuando e aprendendo sobre o maior e mais importante texto e capítulo que começa a falar uma das mais importantes conversões da história do cristianismo, nesta passagem de Atos dos Apóstolos, dos versículos 20 a 25, Lucas relata os primeiros passos de Saulo de Tarso, mas agora como cristão, um novo convertido, com as escamas que caíram dos olhos, com uma nova visão e agora com um novo espírito. E estes passos iniciam com muito fervor por parte de Saulo, que depois de ter um encontro com o Cristo, ser curado por ele, passa a ser um homem de muita fé. E mesmo estando no seu estádio físico debilitado, ele está orando e em jejum e permanece assim por 3 dias, onde depois ele recebe o poder do Espírito Santo e alimenta-se para falar do nome de Jesus e apresentar a mesma salvação que ele recebeu aos gentios, gregos e judeus espalhados pelo mundo. Que linda conversão! E até hoje, uma das mais convincentes do agir de Deus e seu trabalhar através do homem. Vale muito meditarmos nos versículos 20 e também no 25, em específico, que retratam exatamente este processo de conversão dado pela graça e vivida neste mundo hostil. No versículo 20, a ação é imediata, onde ele esvazia-se de si mesmo, a gente esvaziamos de nós mesmos e passamos a levar e entregar o que recebemos, uma nova mente, um novo cântico, umas novas palavras, como diz Salmo 40, um novo testemunho e principalmente aquilo que nos libertou, as boas novas de Jesus. E no 25,
Depois nós vemos a trama de a não aceitação da conversão, que é normal hoje. E no 25, o reflexo dessa ação espontânea, mas o reflexo da união contra aqueles que eram e passaram a ser inimigos. Ter que fugir por pensar diferente, ter visões diferentes, tentar agir diferente, isso é o que o sistema nos oferece após conhecermos a verdade e a verdadeira liberdade. Agora, trocar as armas pela palavra de Deus e o ódio pelo perdão, o amor e a misericórdia, não pode mais? Conhecer esse amor, essa misericórdia, não pode? É proibido? Mas querer o mal de cristão, pode. Tramar o mal dele, pode. Tramar assassiná-lo, também pode. Então, o que é lícito realmente? O amor, o perdão, a misericórdia? Ou o contrário disso? Tentar exterminar este amor, perdão e misericórdia pelo ódio, pelo rancor, pela não aceitação. Cristão aceita tudo e todos igualmente, para que seja levada a palavra e cada um seja liberto e salvo conforme a porção dada pelo Espírito Santo. Mas o mundo não pode aceitar o cristão como uma mente diferente, umas palavras diferentes, um modo de agir diferente? Onde está a igualdade nisso? Saulo nos prova exatamente isso, porque ele foi salvo pela graça. E ele passa a ser rejeitado e perseguido porque recebeu e quis essa salvação. Ele não foi forçado, obrigado, oprimido. Não, foi porque quis. E por causa dessa graça, que não só o alcançou, mas estremeceu o sistema ao qual ele era inserido e viu o estrago que faria com os planos do maligno na terra, porque isso estamos vendo até hoje com as conversões dos mais pecadores, até aquele mais pecador do nosso ambiente, para de alguma forma convencer até os mais céticos de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, através dessas conversões, como a de Saulo, como a minha, como a sua. Porque é Jesus que transforma, ainda é Jesus que salva, cura, batiza com o Espírito Santo e com fogo. E não só isso, a gente aceitando e vivendo essa salvação, a gente vai para o céu. Nós, você, eu, que não importa o nosso estado pecaminoso, mas que nós aceitamos essa transformação, essa mudança, e não mais somos julgados pelos olhos humanos, e muito menos moldados pelo sistema mundano. Mas isso é só o começo de uma peregrinação quando nos convertemos, que fará a maior transformação e com certeza vai abalar as estruturas do inferno, porque ele sabe que perderia, que já perdeu e continuará a perder ainda muitas almas com a conversão deste homem e com a nossa conversão. E mesmo com perseguição, a perseverança e a coragem dada pelo Espírito Santo, que estava com Saulo, hoje está com todos aqueles que foram abençoados e na estrada, no seu caminho para Damasco, foram encontrados e hoje, pela graça, pela fé, através do sacrifício de Jesus, seguem este caminho. Não importa o que nós fomos, porque os nossos pecados foram comprados por um alto preço, mas nós recebemos de graça para que nós possamos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Não importa se nós fomos um religioso que perseguimos muitos cristãos ou quem quer que seja. O importante é que agora nós somos salvos pela graça
e pela fé nós seguimos o caminho através de Jesus Cristo. Fica essa palavra no seu coração e que possamos seguir cada vez mais encorajados como este homem